paz do Senhor Jesus. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 69. O título na Bíblia está escrito: Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Deus. Essa passagem de Pedro, que no final diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Por que ele chorou? Porque quando Jesus reuniu seus discípulos e instruiu a eles, Jesus deu várias instruções e avisos. E um desses avisos, desse alerta, que diz no capítulo de Mateus 10, que diz assim, no verso 32, Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, provavelmente, Pedro, depois desses momentos que ele passou ali, negando a Jesus, que numa parte aqui alguém fala para ele: Tu és deles, pois a tua fala te denuncia. O modo dele falar, o linguajar dele, era de uma pessoa que andou com Jesus. Então tinha uma certa modo de se expressar. Porque quando você anda muito com alguém, você adquire alguns hábitos, alguns comportamentos, palavras. Se você nasce num país, você vai falar a língua daquele país, a cultura daquele país. E Pedro, provavelmente naquele momento, ele tinha aquelas particularidades de se expressar de um modo como Jesus falava. Mas nesse momento, quando alguém diz que a tua fala te denuncia, o que ele faz? Se nós lermos aqui no verso seguinte, o 74, então começou ele a praquejar. Quer dizer, falar palavras pesadas, palavrões, para se justificar que não conhecia Jesus. Ele mudou a sua fala, ele mudou o modo de se expressar no meio das pessoas. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar. Quer dizer, ele, de um momento para o outro, tentando se esconder ali, ele mudou o seu modo de se expressar, de se pôr diante das pessoas. Por isso Jesus disse que todo aquele que me negar, eu negarei diante do Pai, mas aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai.
O que traz isso para nós? O que essas palavras, essa mensagem traz para a nossa vida, para a nossa existência? Se você anda com alguém, se você anda com Jesus, você começa a ter comportamentos daquele com quem você anda. Você adquire hábitos, expressões, pensamentos, ideias, comportamento. Você se adapta àquela pessoa, aquela cultura, aquele modo de viver, de pensar, de agir, de reagir. Isso também é um modo quase que involuntário. Quando alguém nos provoca em alguma coisa, nós vamos reagir de acordo com aquilo que a gente é, o que nós nos tornamos pelo fato de andarmos com alguém ou de sermos parte de algum grupo. E Pedro pertencia a um grupo dos discípulos. E falava como os discípulos, porque os discípulos ficaram mais de 3 anos ouvindo Jesus falar, os pensamentos de Jesus, as instruções, os alertas. E ali, de repente, Pedro ficou numa encruzilhada, tentando se esconder quando as pessoas diziam que ele era do grupo dos discípulos, que andava com Nazareno, que andava com Galileu. O que vem isso para nós? Se nós pautarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa existência, os nossos pensamentos, a Jesus, nós vamos adquirir o que é dele. Se nós lermos a Bíblia e seguirmos o que a Bíblia diz, o que ela ensina, o que ela alerta, o que ela diz que é certo, o que é errado, a nossa vida vai ser pautada pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, as Escrituras Sagradas falam de Jesus, testificam dele, quem ele é, porque ele veio ao mundo, porque ele foi até a cruz do Calvário, porque ele morreu, vai nos ensinar porque ele estava ali e que ao terceiro dia ressuscitou. Então a Bíblia Sagrada testifica de Jesus. Então, se nós andarmos com Jesus, nós vamos viver o que a Bíblia diz que temos que viver. Porque se nós nos entregarmos a esse ensinamento da palavra de Deus, nossa vida vai ser pautada por isso. Porque não vamos poder negar aquilo que nós somos, porque nós andamos com Jesus. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, ou por não querer ter o conhecimento, não andam com Jesus, não querem que Jesus paute a nossa vida. Cada um quer seguir o seu próprio caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Então a nossa vida tem que ir através de Jesus. Temos que andar nessa estrada chamada Jesus. Temos que entregar nossa vida nas suas mãos. Então Pedro aqui, a Bíblia diz que, no verso 75, que ele saiu dali e chorou amargamente. Porque tudo que ele tinha ouvido durante mais de 3 anos deve ter passado na cabeça dele. Até aquela palavra que eu li em Mateus 10, que Jesus falou: quem me confessar, eu confessarei diante do meu Pai. E quem não me confessar, eu também não confessarei. Quem me negar, eu o negarei. É uma ruptura. É uma quebra de contrato se
se eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus e de repente eu simplesmente falar, não, eu não andei com Ele, eu não conheço. Eu vou quebrar um contrato de vida eterna, que na cruz do Calvário, Jesus se expôs por minha causa, por sua causa. A salvação é isso, é nós cumprirmos a nossa parte desse contrato. Porque a morte de Jesus na cruz foi para todos, ele abriu a oportunidade para todos. Cabe a nós nos apropriarmos dessa graça maravilhosa. Cabe a nós confessarmos que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador e não voltar para trás. Ali naquele momento, deve ter sido momentos difíceis para Pedro. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus procurou Pedro às margens do mar da Galileia, onde Pedro, depois de estar muito triste, disse aos discípulos, eu vou pescar. E os discípulos que estavam com ele falaram, nós vamos com você. E foram pescar, triste. E de repente Jesus aparece ali, na beira do mar da Galileia, e pergunta, ei, rapazes, tem alguma coisa para comer? Eles disseram, não tem nada, tentamos pescar, mas não conseguimos nada. Aí Jesus disse, jogue a rede do lado direito. Aí eles jogaram e veio cheio de peixe. Aí João, se apercebendo daquele momento, disse para Pedro, é o Senhor. Pedro, que estava seminu ali, pescando, se jogou ao mar para se esconder de Jesus. Aí foram para a praia. E ali Jesus tinha peixe assado na brasa. E comeram junto. E Jesus começou a perguntar, por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele respondia, sim, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. O que Jesus estava fazendo ali? Dizendo, eu sei que você me negou 3 vezes, mas 3 vezes eu estou te perguntando, tu me amas? E ali Pedro se reconciliou com Jesus. A tristeza que havia no seu coração foi tirada. Porque ele viu ali diante dele aquele Jesus que estava preso e ele negou. E agora ele estava vendo aquele Jesus que havia sido morto, ressuscitado diante dele. Por isso, é importante que nós tenhamos uma vida alinhada com o Senhor Jesus. Que a nossa vida seja pautada pela sua presença, pela sua palavra, pela sua existência. Que nós possamos confessar diante de todos, de todas as maneiras, não só com palavras, mas com comportamento, com vida, que nós conhecemos a Jesus e não negarmos diante dos homens. Porque aquele que não reconhecer, que negar Jesus, Jesus não confessará o meu nome e o seu nome diante de Deus. Porque Jesus diz em João 15, quando ele fala com seus discípulos sobre vários assuntos, nas instruções aos discípulos, ele diz no capítulo 15, no verso 5, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós
as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É uma declaração de Jesus muito ampla, que ele é a videira e nós as varas. Se nós não estivermos nele, não vamos dar fruto. Porque ele diz que sem ele nada podemos fazer. Mas porventura as pessoas dizem, mas eu vivi até hoje sem Jesus, vou continuar vivendo. O que você está vivendo? Alegria, paz, segurança, certeza da vida eterna, ou está vivendo só para o dia de amanhã? Ou que tipo de vida você está tendo, vivendo sobre a sua própria direção, sobre os seus próprios pensamentos? Avalie e pese na balança. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Essa é uma declaração que pode se ampliar para muitas coisas. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos em Jesus. Podemos até ter forças para sofrer, ter forças para suportar a dificuldade, ter forças para enfrentar o nosso dia a dia, o nosso futuro. Podemos ter tudo, porque Jesus pode nos dar tudo, até forças no dia mau. Mas sem Ele, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Chorar amargamente ou se alegrar? Quando Jesus disser, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deixe Ele tomar conta de você, dirigir você. Se ajuste a Ele e viva para Ele. Para que você tenha uma vida quieta e sossegada, ainda aqui nesse mundo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e Ele tudo fará. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.